João capítulo 20, versículo 19, diga: eu encontrei. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Paz do Senhor, né? Jesus deu a paz do Senhor para eles. E dizendo isso, mostrou-lhes. Ele não fala a paz do Senhor, porque ele vai falar a paz de mim mesmo, né? A gente que fala a paz do Senhor, ele só fala a paz esteja convosco, porque ele estava lá, né? Então, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não o vir, o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Fala isso para a pessoa do teu lado: não seja incrédulo, não, seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tem alguém que não viu, mas creu aqui? Jesus está falando que você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Agora abre comigo, só para eu pegar um outro texto. Mateus 21 e 22. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22 diz assim, ó: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te, lance-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento, por favor. Nós estamos na série de mensagem Camisa 12. Minha esposa falou do álbum de figurinhas. Por isso que é bom a gente fazer um álbum de figurinhas dos discípulos de Jesus, porque passa a Copa, ele se mantém ainda vivo. Esse aqui é do meu filho. Ele já preencheu aqui, olha, todos os desenhos. Deixa eu abrir aqui em Tomé. Discípulo Tomé. Porque vocês percebem que nesse período a gente também está pregando sobre os discípulos de Jesus e tirando ensinamentos sobre ele. Coloca para mim aqui a foto do Tomé. Essa é a ilustração que nós temos do Tomé, que está aqui. Essa ilustração foi feita pelo pessoal da mídia da nossa igreja, e são figurinhas autocolantes aqui. Está aqui o Tomé, e existem 2 eventos a qual marcaram a vida, o ministério e a identidade desse discípulo, desse apóstolo. Então, nossos filhos, quando compram esse álbum de figurinhas, eles aprendem sobre a Bíblia, talvez até melhor do que a gente, né? Se você conseguir nomear na sua cabeça os 12 discípulos de Jesus, você está de parabéns. Tenta pensar aí nos 12. Se você não conseguiu, lá na saída você compra o seu álbum, tá bom? Que nós vamos ministrar e entender um pouco sobre Tomé. Quando a gente vai falar sobre Tomé, é impossível a gente falar sem falar de fé. Porque se você for ver no álbum de figurinhas, os 2 momentos que cita Tomé são momentos de questionamento e de incredulidade. Ele falou: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, nós não sabemos o futuro, como é que vai ser aquilo? Então você vê que ele é sempre pessimista, ele sempre um pé atrás, ele nunca sabe o futuro, ele nunca tem esperança no amanhã.
E no segundo momento é quando ele se torna um incrédulo, porque ele não estava presente quando Jesus apareceu na primeira vez, na primeira aparição diante dos discípulos. Ele estava fora da casa, fora do cenáculo, fora do local onde os discípulos estavam reunidos. E porque ele não estava presente naquela reunião, ele perdeu a presença de Jesus naquele local. Tem muita gente que não vai entender o que Jesus está fazendo só porque não está presente nesse culto. Tem coisas que só vai entender da parte de Jesus quem estiver presente no culto, quem estiver presente na igreja. Tem muita gente sofrendo a morte daquilo que Jesus já ressuscitou porque não está na igreja, porque não está ouvindo. Tem muita gente que não entende o plano de Deus, o futuro de Deus, o projeto de Deus, o avançar de Deus, somente pelo fato de não estar presente no culto. Tomé faltou um culto. Porque ele faltou aquele culto, ele perdeu a presença de Jesus, e ele ficou por 8 dias, chorando em luto por um Jesus que estava vivo. Tem muita mãe, tem muito pai, tem muita gente, tem muito pastor, tem muitas pessoas chorando por algo que Jesus já ressuscitou. Sabe por que você está chorando? É porque você não está presente no local onde Jesus se apresenta aos seus e se revela aos seus e fala: eu estou vivo, a minha promessa está viva, o meu projeto na tua vida está vivo. Só que a gente precisa estar no local onde Jesus aparece. A gente tem que estar junto com os santos, a gente tem que se reunir com os discípulos. Daí o texto que nós lemos em Mateus vai falar assim: olha, tudo quanto vocês pedirem, crendo, vocês receberão. Diga para a pessoa do teu lado: tudo quanto. Eu fiz uma pregação dessa aqui no Centro de Conversões, que eu mandei o pessoal repetir tudo quanto 70 vezes. Até hoje tem gente falando: pastor, tudo quanto. Eu botei no wallpaper do meu computador, tudo quanto. Eu fiz uma camisa, mandei colocar, pastor, não é nem no silk não, eu mandei colocar na costura mesmo, tudo quanto. Eu mandei as pessoas repetirem tudo quanto várias vezes. Sabe por quê? Porque a palavra tudo quanto, ela não tem um limitador. Não é no domingo, não é se você pedir coisa grande ou pequena, não é se você não pedir coisas muito caras, não é se você pedir coisas que não são impossíveis. A palavra de Deus fala assim, ó: tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Tudo quanto. São coisas pequenas e coisas grandes. Porque tem muita gente que só acredita em Jesus para fazer coisas miraculosas, além do impossível. Ressuscita morto, arranca um câncer terminal. Mas tem muita gente falando: eu queria mudar. Eu já pedi do meu supervisor, do meu chefe, e não consegui mudar o turno do meu trabalho. Eu não quero o turno da noite. Eu quero trabalhar de manhã, não quero ir na madrugada. Vai diante de Deus e peça a Ele tudo quanto pedirdes. Em oração, seja as coisas que para você são insignificantes, a palavra de Deus diz: tudo quanto. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade da minha filha, ela passou num curso, é caro. Peça a Deus, tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro, eu só ando com um carro velho, pastor, eu queria ter um carro novo nesse ano novo. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Ah, pastor, mas eu estou solteira. Eu vou chegar em você, tá? Eu estou solteira, eu quero um homem de Deus, pastor. Eu não quero mais perder tempo com pessoas que não têm compromisso. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. A Nayane foi alvo de oração. Falei: Senhor, eu vou descrever aqui. Eu vou dar para... Senhor, do fio de cabelo. Só a Glorinha falou: meu Deus, eu recebo essa unção, pastor. Até a produtora falou: Senhor, eu preciso de uma mulher assim. Tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Eu posso repetir com você o que eu repeti com a igreja local? Olhe para umas 10 pessoas e diga assim: tudo quanto, tudo quanto, tudo quanto, tudo quanto. Repete mais alto, resante. Você percebe? No texto que nós lemos, o escritor dá instruções específicas, que ele fala assim: olha, dá para mover montanha. É esse Jesus que está falando, que ele fala para uma figueira e a figueira seca. E tudo quanto ele diz, tudo quanto ele fala, tudo quanto ele pede, crendo, ele recebe. Só que a chave para a gente receber de Deus não é pedir. A chave para a gente receber de Deus é não duvidar. Tudo quanto pedirdes, sem duvidar, recebereis. Crendo, recebereis.
Por que que ele não especifica o que eu tenho que pedir? Ele especifica como eu devo pedir, crendo, sem duvidar. Mas como é que alguém, pastor, pode chegar ao ponto de pedir e duvidar ao mesmo tempo? Como é que alguém pode chegar diante de Deus com fé para pedir, mas não ter fé para acreditar e receber? Porque a fé está no campo do coração e a dúvida está no campo do raciocínio. Porque fé não é criada no raciocínio e na cabeça. Porque o raciocínio e a cabeça diz assim, olha, para você acreditar em algo, você tem que experimentar, você tem que tocar, você tem que testar, você tem que ver. E a fé já é o contrário, a fé fala assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então eu não consigo criar fé no meu intelecto, porque o meu intelecto fala, eu preciso ver e tocar. Por isso que Deus fala assim, olha, na parábola do semeador, a semente lançada no solo, quem lança a semente é o pastor, a semente é a palavra, é o evangelho, e o solo é o coração daquele que ouve a palavra. Então a sua fé é criada no ambiente do seu coração. Mas a sua dúvida racional, ela é criada na sua mente e na sua cabeça. Então você percebe que às vezes é possível a gente ter fé e duvidar ao mesmo tempo? Sabe aquele... Tem um testemunho de um pastor, eu vi uma vez, eu ri muito, que ele estava dirigindo na estrada para fazer missão e já estava ligado há muito tempo o sinalzinho lá do tanque, estava acabando, estava vermelho, já estava 15, 20 minutos, e vermelho, e não tinha posto de gasolina perto, e já estava escurecendo, e ele não tinha dinheiro, ele não tinha solução. Ele falou, Senhor, eu não tenho nada, eu vou pregar o teu evangelho, e eu só posso agora, nesse momento, crer, porque se eu crer, eu vou dirigir, eu vou orar, eu vou abrir meu olho rapidamente, e eu vou ver o indicador do tanque subir, porque eu preciso pregar o teu evangelho. Ele está dirigindo, ele fecha o olho, em 3 segundos ele faz essa oração, Senhor, faz aparecer a gasolina no tanque. Quando ele olha, faz assim, ó. Aí ele fala, não acredito. Você já se colocou nessa posição? De ter fé, mas às vezes você vai orar, será mesmo? Será mesmo que vai acontecer? Porque é possível, não se culpe por isso. Então o que Deus está falando aqui sabe qual é o nível que você precisa atingir para você crer, pedir e receber? Tudo quanto pedirdes, crendo, tirando a dúvida, tirando a incerteza, recebereis. Então nós temos que aprender a tirar as dúvidas do nosso intelecto. Nós temos que aprender como é que a gente apaga as setas do inimigo que nos fazem duvidar das promessas e das palavras que Deus tem para a minha vida. Porque o que está sendo dito aqui se você pedir e você crer, eu vou assinar embaixo, e o valor que você colocar nesse cheque eu vou te dar. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Mas aí o difícil da gente entender aqui pastor, como é então? Porque pedir eu sei, crente sabe pedir muito bem. Você já pediu alguma coisa para Deus nesse fim de ano? Você já pediu alguma coisa para Ele? Aí o que a gente precisa aprender então como é que eu tiro a incredulidade, a dúvida do meu coração, para eu chegar nesse patamar de pedir e crer ao mesmo tempo. E aqui eu quero rapidamente, vai ser uma mensagem muito rápida, muito direta, mas eu acho que muito edificante para a sua vida. Eu tenho 3 pontos que eu gostaria que você, se você gosta de anotar e tomar pontos, anote isso, medite em cima disso, para você tentar praticar, exercitar em cima dessa palavra. Pastor, como é que eu tiro a dúvida e a incredulidade da minha vida, para quando eu pedir, eu consiga crer e poder receber? Primeiro, eu arranco a dúvida quando eu recebo um fluxo contínuo de informação do céu, quando eu sou regado pela palavra. Fluxo constante de informações do céu. Você tem que entender que a fé não é só um processo de acreditar. A fé é um processo de ocupar. A parábola do joio e do trigo, ela é muito interessante isso. Por quê? Porque o dono planta trigo e quando ele espera vir a colheita, percebe-se que um joio foi lançado. Então, algo foi lançado no campo, no solo, no coração, mas quando foi para brotar, para frutificar, existiam frutos
exigiam evidências de outras coisas além do trigo. Joio foi colocado lá também, porque aquilo que ocupa a minha mente, aquilo que ocupa o meu coração vai frutificar na minha vida. Só ia nascer joio, só ia frutificar joio, porque antes joio foi plantado. Então a guerra que nós vivemos hoje não é apenas uma guerra de eu creio e tudo, é quem ocupa o seu coração, quem ocupa a sua mente. Você gasta tempo, você investe tempo ocupando o seu olho, ocupando o seu ouvido, ocupando o seu intelecto, ocupando o seu coração com as informações de Deus ou as informações do mundo. Porque a dúvida, ela nasce quando você considera uma nova informação além da informação da palavra de Deus. Quantos acreditam em cura divina? Quantos acreditam que Deus pode te curar essa noite? Aí você sai daqui, eu creio, nós cantamos, eu vou romper, eu tenho fé, eu vou fazer um exame amanhã. Aí o exame falou assim, ó, piorou. A minha pergunta para você é, qual informação você vai crer e deixar chegar no solo do seu coração? Qual é a semente que vai atingir o seu solo e vai frutificar? É da promessa da palavra de Deus ou é o diagnóstico médico? Eu não estou falando para você ser irresponsável com a medicina ou com a sua saúde. Mas o que eu estou falando é que o papel do diabo e o papel do mundo é lançar informações contrárias daquelas que Deus está falando ao teu respeito. E a que ocupar mais espaço é que você vai acreditar. E aquela que você dá lugar e acredita, cai no seu coração, cresce, germina e dá fruto. O seu coração, ele não determina que tipo de fruto uma semente vai dar. Porque o papel do coração não é determinar o fruto. O papel do coração é fazer brotar a semente que foi lançada lá. Então não deixe o mundo lançar sementes contrárias às sementes que são lançadas pela palavra de Deus. Eu, como na parábola do semeador, estou aqui lançando semente, esperando que caia em bom solo. E assim que cair em bom solo, você vai frutificar e você vai deixar a palavra de Deus ocupar o espaço. Eu não quero joio no meu jardim, eu quero trigo. Eu quero palavra, eu quero cura, eu quero testemunho, eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso, se você quer um fluxo contínuo de informação de Deus, para ocupar a sua vida, você tem que vir mais para a igreja. A igreja não é um evento de uma vez por semana, não. Pare para pensar, quanto tempo você senta e dá ouvidos e dá visão e dá os seus sentidos para ouvir a palavra de Deus, e quanto tempo você dá sentido para ouvir jornal, para ver YouTube, para ver grupo de WhatsApp, para ver Instagram. Quanto tempo você recebe de influência de informações de internet e quanto tempo você recebe de influência de informações da palavra? Quanto tempo se ocupa com o Facebook e quanto tempo você fica com o Face no book, na palavra de Deus, para você receber de Deus aquilo que Ele tem? Fé não é só acreditar, fé é ocupar. Como é que você ocupa o tempo da sua visão e do seu ouvido? Porque se você não recebe fluxo contínuo da palavra de Deus na sua vida, outra coisa vai ser lançada, outra coisa vai ser colocada e vai ocupar o espaço na sua vida que era para ter sido da palavra de Deus. A fé vem pelo... A gente acha que é uma vez. Não, porque eu ouvi o culto. A fé vem, ela não, entenda, é um tempo verbal, vou dar aqui uma de pastor Messias, né? O acraseado do tempo do pretérito perfeito do futuro. A fé vem pelo ouvir, não é a fé veio pelo ouvir, não é um evento, é uma continuidade. Quanto mais eu ouço a palavra, mais ela me preenche. Quanto mais eu louvo, mais ela me preenche. Quanto mais eu vou para a igreja, mais eu sou preenchido. Então eu preciso ficar ouvindo a palavra. Eu preciso permanecer ouvindo a palavra. Porque se você ficar permanecendo ouvindo a palavra, ela preenche a sua vida. Agora, se você ficar muito tempo vendo o Pantanal, já acabou o Pantanal, né? Mas eu sei que você baixou o Globoplay para ver de novo, olha só. Quanto mais você vê aquilo, mais aquilo vai preencher a sua vida. Eu falei isso aqui de manhã, o pastor Roberto de Lucena, não foi que ministrou aqui essa manhã, falando sobre as influências. A nossa influência é o nosso teto.
E aí Deus trabalhou no meu coração, de fato é assim. Porque quem eu escuto define como eu me identifico e como eu me vejo. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu sou cheio daquilo e aquilo me define. Se eu ouço a televisão, se eu ouço a mídia, se eu ouço o mundo vai definir a minha identidade, a minha orientação. Que é uma grande guerra que nós vivemos no dia de hoje, identidade e orientação dessa juventude. Sabe por que muitos são orientados de acordo com o mundo? Porque dão muito ouvido para o mundo, são muito ocupados pelo mundo, são muito cheios pelo mundo. Mas quando eu abro a palavra de Deus, eu me encho da palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus e ela me dá fé. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aí eu citei assim, Adão peca, erra, mas Jesus costumeiramente todo dia descia no jardim do Éden para bater um papo, para se relacionar com Adão. Aí quando Deus desce, o que Adão está fazendo? Escondido. Deus vai atrás de Adão e fala, por que você está escondido? Ele falou, não, Senhor, aqui nós estamos nus. Aí Deus replica falando assim, e quem te disse que tu está nu? Ele se escondeu porque ele se viu nu. E Deus falou, mas não fui eu que disse que você está nu? Quem você anda ouvindo? Ele se definiu nu por quem ele ouviu. Quem você ouve define a sua identidade, define como você se vê, define como você vai ficar. Quem você ouve, a quem você dá ouvido, você dá lugar no seu coração para lançar sementes. Será que você pode dar mais lugar para o reino de Deus? Será que você pode, no final desse ano, e determinar na sua vida, pastor, eu não vou só no domingo não, eu vou na EBD também, eu vou na terça lá na sede, eu vou quarta-feira, eu vou no culto de oração. Por quê? Porque você precisa ser preenchido, cheio e ocupado por aquilo que o céu está derramando sobre a sua vida. Então a guerra é quem é que ocupa mais espaço na minha vida e no meu coração. E outra coisa, parece ser até estranho, mas sabe o que mais causa incredulidade? O que mais causa dúvida nas pessoas que estão na igreja? Familiaridade. Coloca para mim aqui na tela. Familiaridade acaba com a minha fé. Eu sou um pastor que gosta muito de púlpito, eu prego muito. E toda vez que você vem aqui, não tem como você vir para um culto sem você ouvir da minha boca. Deus vai te curar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Eu profetizo, eu sou profeta e eu olho e eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. E se você orar crendo, você também recebe isso. Mas sabe por que muitos não recebem? Porque já estão familiarizados comigo. Você já está acostumado comigo. O pastor, todo culto fala isso. Daí logo no primeiro ano que eu e a pastora Naine estavam aqui, sabia que a pastora Naine, quando ela fala, você acredita mais do que quando eu falo, eu sei. Aí eu começo a falar, Deus vai te abençoar, dá não sei o quê. Aí passa culto, no outro culto eu falo a mesma coisa, no outro culto eu falo a mesma coisa, daqui a pouco nem amém, nem glória a Deus você está dando. O pastor sempre fala isso, ele nem levanta a mão, no máximo levanta o dedinho, amém, glória a Deus. Nem sai mais da sua boca, já virou automático. O pastor gritou, eu levanto a mão, glória a Deus, aleluia. Já virou alguma espécie de teatro, o pastor grita, fala, pula, e aí o povo esquenta, dá glória a Deus, aleluia, e acabou. Porque você já está acostumado comigo. O pastor sempre fala a mesma coisa. O pastor sempre faz a mesma coisa. Daí, eu convido aqui para um congresso, o Benihim. Aí vem aquele órgão, não sei o quê. Aí sabe o que o Benihim faz? Ele prega a mesma mensagem que eu prego. Ele fala exatamente a mesma frase. Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. Mas meu irmão, no primeiro Deus vai te curar, o irmão já está lá no púlpito. Eita, glória a Deus, eita, aleluia. O mesmo irmão que fazia assim, glória a Deus, quando eu falava a mesma coisa, ele vem, prega a mesma coisa que eu prego, fala a mesma coisa, lê o mesmo texto. Só que toda a igreja cresce, cai, derruba, aceita, recebe. Por quê? Porque comigo você está familiarizado, com ele não. Às vezes a gente tem que trazer alguém de fora para pregar a mesma coisa que a gente prega, porque a nossa semente não chega mais no seu coração. Sabe qual é o problema disso? É que você deixa de receber muita bênção, muito milagre, muita palavra profética por causa disso. Exemplo, quando Jesus volta para sua casa, onde todos o conheciam, onde ele nasceu, porque por onde Jesus passava, falava, olha o Filho de Deus, olha o homem, olha o Messias. Ele expulsava demônio, ele multiplicava comida, ele andava sobre as águas, fazia milagre e maravilha. Volta para a casa dele e fala assim, ei, vem aqui, esse não é o Jesus não? Aquele menino que cresceu aqui com a gente?
As irmãs não era o nosso vizinho ali da rua de baixo? Não cresceu com a gente, jogava bola com os meninos? Não é aquele menino meio catarrentinho? Não era aquele menino que estava esperando toda hora? Que tinha piolho? Sabe aquela coisa de familiaridade? Ele falou assim, ó, não é esse, não conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos, não é o filho do José, não é o filho da Maria. Quem ele acha que é para falar assim? Sabe qual foi o problema desse povo? Estavam muito familiarizados com Jesus. Muito familiarizados. Aí o texto fala, um profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Aí o texto fala assim, e Jesus não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Incredulidade resultante de familiaridade. Ou seja, poucos receberam o que estava disponível para todos, porque agiram automaticamente, porque achavam que eram muito próximos. Então, meu irmão, você não veio só para um culto de terça, você veio para o culto que vai definir e transformar a sua vida. Não se acostume com nenhum dos pastores que estão aqui. Eu já vi ele pregar, eu já vi ele falar. Todo culto é uma palavra de Deus de transformação para a sua vida. Se você deixar de lado a familiaridade e receber a revelação a partir da boca do seu pastor, que você convive todo dia, você não tem ideia daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Uns viram Jesus, o carpinteiro. Outros viram Jesus, o Cristo. Se você vê um carpinteiro, ele constrói uma cadeira e uma mesa na sua casa. Se você vê um Cristo, ele transforma a sua vida e a sua casa junto. Não seja daqueles que é muito familiarizado. A pastora Nayane, ela grita assim mesmo, é sempre assim, é sempre assim. É só dar glória a Deus, é só dar aleluia. Quando ela fala faveleixo, é só falar, é isso aí, acredita minha filha que está tudo certo. Não. Não seja familiarizado com aquilo que acontece nesse púlpito, porque todo dia Deus está falando, hoje eu vou lançar uma semente de cura, de libertação, de crescimento, de romper, de portas abertas para a sua vida. Se alguém está entendendo, dá um glória a Deus, por favor. Então, deixa de lado, não dá só glória a Deus em congresso, não. Eu falo isso, dá glória a Deus no culto local. Surpreende o teu pastor amanhã no culto de quarta. Se vocês estão aqui no Nossa Leste, surpreenda mesmo. Quando ele começar a pregar, dá glória a Deus, aleluia, como se fosse o Benihim. Se ele segurar a tua mão, não cai no chão não, porque o pessoal cai um pouco, né? Pega aqui, não é necessariamente assim, mas entenda isso. Todos os dias Deus usa os pastores para responder a sua oração, só que você não crê que está na boca do teu pastor, porque todo dia você anda com ele. Ele já orou uma vez, não deu certo, não vai orar mais. Não é por causa do pastor, é por causa de você. O problema nunca é da semente, o problema é do solo. A semente é lançada, ela cai em solo bom, ela cai à beira do caminho, ela cai entre pedras, ela cai entre espinhos. Que tipo de solo você está apresentando essa noite para o Senhor? Porque Ele está lançando sementes na sua vida. O problema nunca é da semente, o problema é do solo. E a terceira e último ensinamento aqui, para a gente louvar. Como a gente está no último culto aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero orar sobre a sua vida. Quero que os pastores daqui a pouco venham aqui para frente e orem sobre você que precisa de um romper, de um avanço, de algo diferente para o próximo ano, ou ainda neste ano. Mas essa última é extraordinária, porque, pastor, o senhor está falando de Tomé, está falando a pregação inteira, o senhor não citou ainda o nome de Tomé. Vou citar agora, que para mim é uma das coisas mais interessantes que eu vejo na Bíblia, que traz uma curiosidade interessante para o nosso olhar sobre fé. Último ensinamento para você hoje. Não coloque teto na sua fé. Não limite a sua fé. Assim como eu posso limitar um milagre que Deus faz na minha vida. Você sabe que existem milagres que Deus faz pela soberania dEle. Ele dimensiona, Ele faz e acabou. Mas existem muitos milagres, e a Bíblia me comprova isso, a palavra me mostra isso, que Deus fala, eu vou fazer na sua vida, mas eu vou fazer do tamanho da sua fé. Eu vou fazer do tamanho do seu esforço. Eu vou fazer do tamanho do seu preparo. Então, às vezes, existem milagres que nós dimensionamos o tamanho dele. A palavra fala lá em 2 Reis, que uma viúva do profeta chama Eliseu, porque ela está com uma dívida grande, estão cobrando a dívida, ela não tem como pagar, vão levar os filhos. Aí ele fala assim, olha, pega vaso, porque vai ser deitado azeite, vai multiplicar o azeite aqui.
Aí ela fala para os filhos, pega aí vaso. Eles vão trazendo vaso e vai enchendo a vasilha. Vai enchendo o vaso, vai enchendo a vasilha. Até o momento que ele fala assim, não tem mais vasilha. Depois que acabou a vasilha e o vaso, o óleo, o azeite parou. O azeite não parou antes. O azeite parou porque os vasos deixaram de ser apresentados. Se ela apresentasse 10, 10 seriam cheios. 30, 30 seriam cheios. Todo mundo entende essa aplicação. 1000, os 1000 seriam cheios. Ou seja, quem definiu o tamanho do milagre não foi Deus, foi a mulher. Foi a capacidade que ela tinha de conseguir vasos e apresentar. Porque existem milagres na nossa vida que nós dimensionamos o tamanho do milagre. Assim como a gente dimensiona o tamanho do agir de Deus na nossa vida, a gente limita a ação de Deus ao colocar um teto, uma barreira e um limite na nossa fé. Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou. Fez a primeira aparição dos seus discípulos, só que Tomé saiu para comprar pão, não sei o que ele foi fazer, e ele não estava no culto. Aí Jesus apareceu no culto, foi um Pentecostes. Todos viram Jesus, todos reconheceram Jesus. Quando Tomé volta, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, está todo mundo saltitante. Porque quando ele sai, estava todo mundo em luto, todo mundo triste. Quando ele volta, todo mundo alegre, falando, ei, Jesus apareceu, o mestre apareceu, o rabi apareceu, ele ressuscitou, ele está entre nós. Todo mundo feliz, menos Tomé, que estava sofrendo um luto por alguém que estava vivo. Por que que ele viveu, mesmo que curto, ele viveu uma temporada de luto desnecessário e de sofrimento desnecessário? Porque ele criou um critério tolo. Ele colocou teto na sua fé. Ele falou assim, ó, eu acredito, mas eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Então, enquanto ele não viu, enquanto ele não tocou, ele se entristeceu, ele chorou, ele murmurou, ele ficou em luto. Até o dia que Jesus falou, por mais que você crie um critério tolo ao meu respeito, eu vou me rebaixar a sua fé pequena e vou me revelar e demonstrar a você, para tirar você dessa fé pequena. Jesus apareceu para ele e falou assim, vem aqui Tomé, toca aqui nas minhas chagas, toca aqui nas minhas feridas, acredita agora? Aí ele falou, meu Senhor, meu Deus. Aí Jesus falou, Tomé, você só acreditou porque você viu, mas bem-aventurado são aqueles que não colocam teto na fé. Bem-aventurado são aqueles que não limitam o meu agir na vida deles. Bem-aventurado são aqueles que não colocam critérios pequenos para o meu agir. Porque às vezes existem coisas que já era para você estar feliz, já era para você estar alegre, mas você não recebeu porque você colocou um critério naquilo que você quer receber. Aí você está vivendo ainda dificuldades, choro e luto por causa disso. Quer ver um segundo exemplo que para mim é interessantíssimo? Que muitas vezes, e aqui eu não quero confrontar uma interpretação primária da Bíblia, mas nós usamos a mulher do fluxo de sangue como um exemplo de uma mulher que teve uma fé desbravadora, maravilhosa. Mas entenda, eu não estou falando que a fé dela era pequena, mas ela colocou também um teto na fé dela. Um limite na fé. O que ela falou quando ela estava com fluxo de sangue? Se eu somente tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. E a gente, que fé maravilhosa, que fé grandiosa. E de fato, foi uma grande fé, porque o Senhor falou, alguém me tocou. Foi diferente, mas entenda, ela colocou um critério na fé dela. Então, para ela receber a resposta que ela orava, que ela precisava e que ela pedia, ela teve que se expor. Ela teve que sair, ela teve que correr perigos, porque ela não podia, ela era imunda, poderia ser presa, poderia ser de alguma forma cesseada de chegar. Então ela colocou a saúde, ela colocou a integridade dela em jogo para receber algo, por causa do teto e do critério que ela colocou. Se ela falou, se eu somente tocar na orla, receberei, só recebe se tocar. Eu não estou falando que era uma fé pequena, mas era uma fé limitada. Pastor, qual é a fé correta então? Qual é a fé certa? A fé do centurião. Vem um centurião e enxerga Jesus curando todo mundo. Jesus ensinando, fazendo milagres e maravilhas. Quando chega a vez dele, o Senhor falou, e você precisa de alguma coisa? Ele, mestre, Senhor, eu tenho um servo que está terrivelmente enfermo.
e ele está lá em casa e eu preciso de uma intervenção, aí Jesus falou o que ele falaria para você no culto. Porque crente assembleano é assim: pastor, vai lá em casa e faz uma visita, pastor. Vai lá, não pode ser o vice, não pode ser a sua esposa, não. Tem que ser o senhor, pastor. Vai lá em casa e ora aqui. O senhor indo lá em casa e orando, eu creio que ele vai ser curado. Então a gente coloca teto na nossa fé, a gente limita a atuação de Deus. Eu lembro uma vez, num culto desses, que Deus estava falando sobre cura, que chegou um irmão e falou: pastor, no final você pode orar pela minha tia, ela está lá no final, lá no fim ela não pode se locomover muito, mas ela está precisando de cura, e o senhor falou do ambiente de cura aqui nesse local. E aí quando eu vi que tinha muita gente no culto, eu falei: meu irmão, minha irmã, vai demorar que eu estou atendendo muitas pessoas, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar alguns presbíteros, alguns irmãos, e eles vão pegar um óleo da unção, e vão orar por ela e vão ungir ela, porque eu creio que ela vai ser curada. Ele falou: por que o senhor não pode? Eu falei: porque eu estou atendendo as pessoas. Quando acabou, eu fui com os presbíteros, e aqui, cadê aquela irmã? Não, foi embora com raiva, pastor. Disse que nunca mais volta na igreja, porque o senhor não teve disponibilidade para ir lá e orar por ela. Aí quando eu abro o texto de Tiago, ele fala assim, ó: se alguém entre vós estiverdes enfermos, chame os presbíteros, chame os anciões, pega o óleo da unção, ore e unge, que esta pessoa será curada. O grande problema é que ela não queria ser curada, ela queria a oração do pastor. E talvez eu pudesse até orar por ela e não seria curado, porque a oração não está na minha oração, está naquilo que a Bíblia diz. Quando a gente coloca critério na nossa fé, a gente não recebe aquilo que era para ter recebido. Tem muita gente que era para ter recebido cura há muito tempo atrás, mas falou: eu preciso tocar nas vestes, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso ler. Aí chega um centurião falando: não precisa ir lá em casa não, não precisa levar óleo ungido, não, óleo da unção não precisa tocar nada. Senhor, só abre a tua boca, porque a tua palavra vai viajar daqui lá para minha casa, e vai alcançar o meu servo que está enfermo lá. Pastor, quem é que te prova que essa é a maior fé? Jesus. O que Jesus fala sobre a fé desse rapaz? Jesus fala assim, ó: eu nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Você entende isso? Por mais que a mulher do fluxo de sangue recebesse a sua cura, por mais que Tomé ficasse revitalizado do seu luto, a fé que Deus gosta, a fé que Deus fala bem, a fé que Deus elogia, é a fé que não existe teto, que não existe limite. Você não precisa de vassoura, você não precisa de lenço, você não precisa da oferta alta, você precisa o quê? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Será que tem alguém aqui essa noite que entende isso? Eu só preciso de uma palavra da boca de Deus, eu só preciso de um decreto da boca de Deus, eu só preciso que Deus olhe para mim e fale: levanta, seja curado, seja restaurado. Meu irmão, eu vim essa noite para você entender: não seja como Tomé, não crie critérios, não dificulte, não limite o agir de Deus na sua vida. Não queira ver Jesus: Senhor, se eu for no culto hoje e tu usar uma irmã com profecia, eu creio que tu estás comigo. Colocou teto, limitou a ação de Deus. Venha hoje e saia aqui desse culto falando: Senhor, eu creio que quando eu voltar em casa, a palavra que foi pregada já atingiu a minha família, já atingiu meu esposo, já atingiu meu marido, já atingiu a minha saúde, já atingiu meu emprego, meu trabalho, a minha economia. Se você somente crer, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu preciso... Fique em pé se você crê nesse Deus maravilhoso. Vamos cantar um pouquinho. Tomé colocou um limite, um critério na sua fé. Ou seja, Tomé não fez do coração um ambiente da fé, ele fez do intelecto. Eu preciso ver, eu preciso experimentar, eu preciso tocar. A mulher do fluxo de sangue também. Se eu tão somente tocar as suas vestes, e se ela não tocasse as vestes? Ela não seria curada, porque foi ela que estabeleceu a forma e o limite. Hoje Deus te trouxe aqui para arrancar as barreiras que você mesmo criou na fé que você tem nele.
Deus te trouxe aqui, porque muitas pessoas falam assim: se o meu chefe me recomendasse, se o pastor me desse oportunidade para fazer uma oração, uma pregação na Santa Ceia. Você entende? Você começa a criar critérios em homens, na ação humana. Se ele fizer isso, eu recebo. Se eu conseguir fazer isso, eu recebo. Não tem a ver com o que eu posso fazer, nem com o que você pode fazer. Creia que Deus pode todas as coisas. Então não coloque o peso em cima de você, coloque o peso em cima de Deus, é muito mais fácil. Entenda isso. Nós vamos orar, não por você, porque eu acabei de pregar isso, e o meu medo é que você entenda que é a oração do pastor que vai trazer o romper para você, e não é. Pode até ser, se você colocar esse critério. Mas imagina, você tem que depender de mim para receber o que Deus tem para ti? Não faz sentido. Não dependa do desempenho do pastor, não. Da unção, estou debaixo da unção dele, da cobertura dele. Eu nem vou entrar nesse mérito de cobertura espiritual aqui hoje, porque se você está em cobertura espiritual, tu já criou um teto. Não queira ter a minha cobertura espiritual, porque às vezes o meu espírito pode estar baixinho. Aí o que você precisa, tem que quebrar o telhado do meu espírito. Já pensou você quebrar o teu pastor no meio? Não faz isso com ele, não. Então são conceitos que a gente até acha bonito, é bonito, é elegante, é bom de se ouvir. Mas quando a gente olha no contexto da fé, a gente fala: meu Deus do céu, não. E se a minha fé for maior do que a do meu pastor? Isso que eu preciso, porque não é que o seu pastor é incrédulo, é que às vezes o que você precisa é algo que o pastor nunca vai precisar, então ele não tem que ter fé para isso. É você que tem que ter fé para isso. Eu não tive uma doença terminal, eu não tenho fé para isso, mas talvez você precise ter fé para uma doença terminal. Teve uma vez uma pessoa que veio aqui e falou: pastor, vocês estão expandindo a igreja? Estão. Quantos lugares, pastor? Eu falei: a gente tem um projeto para fazer uma expansão para 2.400 a 2.500 pessoas. Ele falou: pastor, por que o senhor não faz logo um tempo para 5.000? Sabe qual foi a minha resposta? Eu não tenho fé para um tempo de 5.000 pessoas. A fé que Deus depositou na minha vida é essa. Mas talvez aqui nesse meio esteja o próximo pastor desta igreja, do Tatetuba, do Novo Horizonte, ou de qualquer outro local aqui que nós estejamos falando, que você vai chegar lá e é você que vai fazer uma igreja para 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Eu não tenho, mas quem sabe Deus colocou uma fé em você maior do que Ele colocou em mim para isto. Não me faça a sua cobertura. Vá direto para Deus. Vá direto para os céus.